Bom dia, oitavo A. Hoje é quinta-feira, dia 25. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Na aula de ontem, eu estava falando para vocês, né, em relação a diminuir, né, os gases de efeito estufa. O que a gente pode fazer para poder diminuir isso daí? Eu falei para vocês que alguns países eles possuem protocolos, acordos, né, para poder diminuir esse, esses gases de efeito estufa, tá? Vamos ver aí então, pessoal, página 336, esse protocolo de Kyoto. O que é isso daí? Olha, presta atenção lá, ou melhor, acompanhe aí na apostila de vocês. Fruto de uma conferência em Kyoto, no Japão, vinculada à Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, foi desenvolvido no ano de 1997 um documento chamado Protocolo de Kyoto. Trata-se de um acordo internacional entre 173 países que visa reduzir a emissão de gases do efeito estufa por meio de algumas metas. Entrou em vigor no ano de 2005. Olha só, pessoal, foi lá em 1997 que foi criado, só entrou em vigor em 2005. Preocupado que eles estavam, né? Então, entrou em vigor no ano de 2005 e nele constam dois compromissos. Primeiro compromisso: redução de 5% nas emissões de gases do efeito estufa entre os anos de 2008 e 2012. Segundo compromisso: reduzir 18% das emissões entre os anos de 2013 e 2020. O protocolo exige o monitoramento das emissões e que sejam feitos registros preciosos sobre elas. Apresentam também um fundo de adaptação criado para financiar projetos e programas de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas elaborados nos países em desenvolvimento que aderiram a ele. O Brasil aderiu ao protocolo em 2002. Pelo menos está entre os países, né? Foi criado lá esse protocolo em 1997, né? Entrou em vigor em 2005. O Brasil começou a participar em 2002, ele fez parte, né? Ele entrou nisso daí. Aí em 2005 ele começou a participar junto com os outros países, tá? Um outro acordo ali é o Acordo de Paris, tá? Esse Acordo de Paris aí, pessoal, eu não sei se ainda está valendo, mas vamos ver aí, vamos ler aí para a gente saber. Acordo de Paris. Em nova conferência organizada pela Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Paris, na França, foi desenvolvido outro acordo com o intuito de combater mudanças no clima. Seu objetivo é fortalecer a participação global no combate às mudanças no clima e reforçar a capacidade dos países em lidar com os impactos causados por elas. O acordo foi desenvolvido em 2015 e passou a vigorar em 2016, com a ratificação de 195 países, visando evitar que o aumento da temperatura média global em relação aos níveis pré-industriais cheguem aos 2 graus Celsius. O Brasil assinou o acordo em 2016, comprometendo-se a reduzir em 37% a emissão dos gases de efeito estufa no ano de 2025, em relação ao que foi emitido em 2005. Ainda para o ano de 2030, se propôs a reduzir em 43% essa emissão, tendo o mesmo ano de 2005 como referência. Ou seja, pessoal, esse acordo
Os países estão fazendo de tudo para poder cumprir esse acordo, tá? O que eles estão fazendo? As indústrias de cada país estão melhorando em termos de uso de determinados gases, tipo a indústria automobilística. Hoje em dia ela tem tem os padrões para poder colocar um carro no mercado, tá? Então tem que passar lá por uma série de vistorias, ver se realmente diminuiu a emissão desses gases para poder colocar o carro no mercado. Então isso é uma das medidas, né? Tá ajudando? Tá. Mas o problema é o quê? A quantidade de carro que existe circulando no mundo, né? Um outro problema que está sendo resolvido, que a gente viu que nesse período aí que foi determinado entre o protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, ele está sendo desenvolvido, a gente está vendo aí umas mudanças. É o quê? Em relação aos gases clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos, que são gases que eram usados em geladeira. Antigamente, as geladeiras, ainda tem geladeiras assim, pessoal, mas a maioria delas, né, não é mais assim. Antigamente a geladeira, o congelador da geladeira, ele formava uma quantidade enorme de gelo. Tinha que descongelar a geladeira toda semana, tirar aquele gelo para você poder ter espaço no congelador, né? Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, nós temos geladeira que não precisa mais fazer isso, né? É o gelo seco. E esse tipo de geladeira aí já não consome mais esses gases, que antigamente as geladeiras liberavam esses gases. Ela funcionava dessa forma, para produzir esse gelo ali no congelador, era usado gases do efeito estufa, tá? Hoje em dia já não é mais. Então é um grande avanço, né? Temos ainda, né? Temos ainda essas geladeiras antigas, mas vai chegar uma hora que não vai mais vender dessa. Então a população vai ter que se adequar. O mesmo aconteceu com o ar-condicionado, também não usa mais esses gases de efeito estufa. Então nós temos algumas coisas que as indústrias estão fazendo para poder diminuir, ou seja, para poder realmente cumprir esse acordo, tá? Então, esperamos aí, né, que todos os países consigam cumprir. Vamos ver aí então, pessoal, ainda na página 337, como nós podemos ajudar? Vamos ver aí, né? Nós, como cidadãos, também precisamos auxiliar na reprodução de gases do efeito estufa de diversas maneiras. Por exemplo, vamos ver lá. Produzir menor quantidade de lixo e realizar a separação correta dele, exigindo que a prefeitura destine os resíduos em locais próprios e com sistema de captação dos gases gerados por sua decomposição. Meio difícil, né, pessoal? Mas tudo bem. Aqui, né, para nós é meio difícil a prefeitura fazer isso, mas tudo bem. Quando se fala, eu não deveria estar falando isso para vocês, mas quando se fala em poder público, pessoal, é difícil a gente tirar deles alguma coisa que vá beneficiar toda a população. Isso é fato. Uma outra coisa. Utilizar mais o transporte público ou meios de transporte não poluentes, como bicicletas, ou ainda locomover-se a pé quando os destinos forem curtos. Assim, ocorre a distribuição para redução da queima de combustíveis fósseis. Algumas cidades tentam fazer isso, né? Como São Paulo, eles têm rodízio, né? Então, incentivam a população. Ah, você trabalha no mesmo edifício, vê quem é que trabalha ali com você. De repente tem alguém que faça o mesmo trajeto. Então, uma semana você sai com seu carro, outra semana ele sai com o dele. Existem, assim, alguns programas em grandes cidades, tá?
Uma outra coisa que nós podemos fazer para ajudar. Se possível, pegar carona ou oferecer carona aos outros utilizando biocombustíveis para abastecer os veículos. Os biocombustíveis são renováveis e não emitem gases de efeito estufa na mesma proporção que os combustíveis fósseis e seus derivados. Então, aí, o que ele está falando aí, pessoal? Nós já vemos aí, nós já temos aí os carros elétricos, né? Esses não vão poluir de forma alguma, né? Não vão poluir de forma alguma. Então, a gente já tem países aí onde uma grande frota de automóveis são elétricos. Então, ajuda muito. Consumir produtos e mercadoria produzidos localmente, pois isso evita o transporte de outros produtos por longas distâncias em veículos que emitem gases de efeito estufa. Ou seja, produzir próximo às cidades os produtos que as pessoas precisam lá no mercado, entendeu? Tipo assim, a carne, que a carne não precise vir de uma localidade distante para uma outra cidade, porque isso vai fazer com que esse transporte vai acabar, quer dizer, vai acabar não, utiliza os combustíveis fósseis que vai produzir esses gases. Então, é mais uma maneira. Utilizar o ar-condicionado somente quando for extremamente necessário, pois, à medida que ele resfria o ambiente onde você está, emite gases que aquecem o ambiente externo. Tá? O que ele quer dizer com isso? Quando a gente liga o ar, na parte de fora fica caindo aquela água, né? Mas ali ele está emitindo uma certa quantidade de gás, apesar de que os mais recentes não emitem tanto, ainda emite, mas não emitem tanto quanto aqueles ar-condicionado bem antigos, tá? Apoiar e participar de campanhas de reflorestamento, pois elas auxiliam na absorção do dióxido de carbono da atmosfera. Aí, pessoal, por isso que os países, eles investem na conservação da Amazônia. Os outros países. Claro que a Amazônia não está somente dentro do Brasil, mas a grande parte da Amazônia está no Brasil, né? Quem pode dizer os outros países aí que tem uma partezinha da Amazônia aí é professora de geografia, pessoal. Tá? Eu não sei direito quais os países aí que a Amazônia atinge. Mas o que acontece? Por que os países investem tanto? Será que é porque a maior parte, é só porque a maior parte da floresta amazônica está no Brasil? Eu acho que não, né, pessoal? Veja bem, esse é um dos fatores, né? A maior parte da floresta amazônica se concentra no Brasil. Então, vamos conservar? Vamos. Só que, por que não os outros países também que tem uma partezinha lá? Ah, eles tentam conservar, tá bom. Mas o Brasil, pessoal, na realidade, ele é o celeiro do mundo. Ele vai ser o celeiro do mundo, entendeu? Então, o Brasil é um país onde ele é muito visado pelos outros países, exatamente por ele ser o celeiro do Brasil. Ele tem uma grande quantidade de água, ele tem uma boa quantidade de floresta, ele tem um clima maravilhoso. Aqui nós não temos terremoto, nós não temos furacão, nós não temos vulcão, entendeu? Nós somos assim abençoados e isso atrai os outros países, porque nós somos o celeiro, nós vamos produzir, nós temos um clima favorável à agricultura, né, à agropecuária. Então isso daí vai fazer com que, isso faz com que os outros países tenham uma visão do Brasil diferente e aposte nele. E por isso que tem essa ajuda que vários países juntam e dão essa ajuda ao Brasil para poder conservar a Amazônia, tá? Continuando. Que mais que podemos fazer, né? Apoiar e participar de campanhas de reflorestamento, pois elas auxiliam na absorção do dióxido de carbono da atmosfera.
Já falei isso, né, pessoal? É o que eu tava falando agora. Esse daí é o crédito de carbono que o pessoal fala, né? Ah, tal país vai ter tanto de crédito de carbono. O Brasil tem muito crédito de carbono. Próxima. Comprar produtos reciclados e eletrônicos que apresentem selos indicadores de grande eficiência, pois gastam menos energia em seu funcionamento. A reciclagem reduz a exploração e a coleta de matéria-prima do ambiente, como o petróleo, a geração de energia, como a hidroelétrica, que também é responsável pela emissão dos gases de efeito estufa em virtude do alagamento de áreas para a construção de reservas. Por último, cobrar a fiscalização da emissão de gases poluentes e causadores do efeito estufa em indústrias e outros estabelecimentos. Então, pessoal, gente, estamos vendo aí que são muitas as ações, né, que podem ser, que nós podemos ter, mas a gente depende muito do poder público, pessoal. Infelizmente, nós dependemos, para tudo dependemos do poder público, tá? Na página 338, pessoal, ele tá falando ali, ó, sobre norte, aí, ó, falando da Amazonas, né? Tem um texto aí sobre isso, pessoal, e depois tem um trabalho em grupo que nós não vamos fazer, né? Porque quem sabe a gente ainda volte nesse segundo bimestre e dá tempo de fazer. Pessoal, vocês vão fazer o seguinte: tem atividades da página 340 até. Bastante atividade, hein, pessoal? Nossa. 340 até 346, tá? Então, como essa aula foi curtinha, vocês ainda têm um tempo. O que vocês vão fazer com esse tempo? Vocês vão começar a fazer essas atividades, tá? Vão começar a fazer, façam essas atividades todas. E na próxima aula eu vou corrigir essas atividades, tá? Próxima aula vai ser segunda-feira. Vou corrigir essas atividades, certo, pessoal? Então, use esse restinho desse tempo aí da aula para vocês fazerem essa atividade, porque não compensa começar com a outra a unidade 4, se nós nem terminamos essa daí. Temos que terminar essas atividades, tá? Beijo a todos, até mais.